Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo. Agora a batalha entre o mínimo e o máximo. MMC contra MDC. E aí, você sabe qual é a diferença? É isso aí. MMC, mínimo múltiplo comum. Menor múltiplo comum entre alguns números, né, entre números determinados. E MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor entre números pré-estabelecidos. Vamos ver a batalha, vamos ver como é que a gente determina cada um desses números. Então, vamos começar aqui com um exemplo simples, o MMC entre 6 e 9. A gente vai começar de uma maneira diferente. Escrevendo os múltiplos desse número, porque o MMC não é o mínimo múltiplo comum. Então vamos escrever os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9. Nós temos que os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Basta andar de 6 em 6 algarismos, né? E os múltiplos de 9, então 0, 9, 18, 27, 36. Agora, o que você tem que fazer? Já temos os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9. Agora você vai constatar o quê? Qual é o menor múltiplo que é comum a esses dois números? Qual é o menor múltiplo de 6 que também tem como múltiplo de 9? O menor múltiplo de 6 é o 18, que é comum ao múltiplo de 9. 18, tá vendo? Esse é o menor valor que tem nos dois simultaneamente e é o menor valor. Então, o MMC entre 6 e 9 é 18. Certo? Muito prático, né? Vamos ver agora o máximo divisor comum. O MDC entre 6 e 9. Só que agora, ao invés de escrevermos os múltiplos, a gente vai escrever os divisores. Quais são os divisores do número 6? Bom, o 6 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Esses são os divisores de 6. Note que os múltiplos é uma sequência infinita. Já os divisores é uma sequência finita, né? Ela tem fim. E quais seriam os divisores de 9? Os divisores de 9 são 1, 3 e 9, porque o 9 dá para dividir por cada um desses números. Agora, o que é o máximo divisor comum? Você vai observar agora o maior número que aparece nessas duas sequências, nesses dois grupos de divisores. E se você observar bem, você vai ver que o 3 é o maior divisor comum entre os dois. Logo, o MDC é igual a 3. Jeito maneiro de resolver, não é mesmo, pessoal? O problema é que não é muito prático, né? Se tivéssemos números maiores, provavelmente a gente teria que fazer uma sequência muito maior, escrever uma quantidade muito maior de divisores, e isso daria mais trabalho. Então, qual é a maneira prática de se resolver MMC e MDC? Com fatoração. E é o que a gente vai ver agora. Usando a fatoração para calcular o MMC entre 6 e 9 e o MDC entre 6 e 9, que nós já sabemos os resultados, né? Como que a gente faz? A gente vai pegar os números e colocar do lado esquerdo, como que vão ser os quocientes. Do lado direito são os divisores. Então, vamos lá. Eu não quero MMC entre 6 e 9, então você vai colocar 6,9 do lado esquerdo. Isso é só para separar, né? A vírgula é para separar os números. E aí você vai começar a fazer como se fosse uma decomposição em fatores primos. Então, ó, 6 e 9 dá para dividir por 2, tem? Não tem o 6 aí que dá para dividir por 2? Então nós vamos começar por ele. Ah, mas e o 9, que eu não consigo dividir por 2? Quando não der para dividir, você vai repetir o número. Então, nós temos o seguinte resultado. 6 dividido por 2, 3. O 9, que não dá para dividir por 2, você repete. E aí você continua o processo. Dá para dividir por 2 ainda? Não, né? Porque nós só temos números ímpares. Mas observando, a gente consegue dividir por 3.
Então, se eu dividir 3 e 9 por 3, nós temos o que como resultado? 1 e 3. Pô, legal, né? Conseguimos reduzir já os números. E ainda dá para fazer uma divisão por 3, né? Dividindo por 3 novamente, o 1, que não dá para dividir por 3, você repete, e o 3 dividido por 3, 1. Chegou tudo 1 no final, é quando a fatoração terminou. E aí, como que a gente faz para estabelecer o MMC? Todos esses divisores que você colocou do lado direito, você vai multiplicar. Então, multiplicando 2 por 3 por 3, você tem 18, que é o MMC. Então, é assim que a gente faz usando a fatoração. E com essa mesma fatoração, você consegue estabelecer quem é o MDC. Porque o MDC, você vai olhar ali na fatoração qual é o número que dividiu simultaneamente os pares de números ou os números da sequência que estão do lado esquerdo. Então, ali, o 3, você pode observar, foi o único número que conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo. 3 dividido por 3, 1. Você teve uma redução aqui. E 9 dividido por 3, 3. Então, esse 3 aqui é o único que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, para fazer parte do MDC, o número, o divisor, tem que conseguir dividir todos os números daquela linha. E essa linha é a única que acontece isso. Logo, o MDC entre 6 e 9 é 3. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido tudo claro e até a próxima aula.